terceira mensagem da série que trata sobre a identidade de Jesus. A pergunta que nós estamos tentando responder a partir de cada livro do Novo Testamento é: quem é Jesus? Quem é Jesus a partir das descrições dos autores da Bíblia? A pergunta também se estende a cada um de nós. Quem é Jesus para você? Como você define a pessoa de Jesus? Nós já estudamos os 2 primeiros evangelhos. Os irmãos que não têm tido a oportunidade de estar toda quarta-feira, as mensagens já estão disponíveis aí no nosso canal no YouTube. Nós vimos que para o evangelho de Mateus, Jesus é o cumprimento das Escrituras. A identidade de Jesus, ela é então evidenciada a partir das profecias. Jesus então, ele é prometido pelo Antigo Testamento, e Mateus vai mostrar que o Antigo Testamento se cumpriu com a vinda de Jesus Cristo, que muitas profecias então agora se cumpriram, foram personificadas na pessoa de Jesus. Para Marcos, o segundo evangelho, Jesus então é o Filho do homem sofredor. Ele é o Filho de Deus. É assim que se inicia Marcos capítulo 1, versículo 1. O Filho de Deus que veio para sofrer por conta dos nossos pecados, para salvar pessoas como nós. Nós já notamos então alguns aspectos da identidade de Jesus nos evangelhos, e muitas das vezes esses aspectos eles se sobrepõem. Marcos, por exemplo, também trata Jesus como o Messias, mas ele então vai enfatizando peculiaridades dentro então da identidade de Jesus. Nosso desejo é tentar notar cada aspecto ou aspectos, detalhes, ênfases em cada um dos livros do Novo Testamento. Hoje nós chegamos então no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é um texto muito rico em detalhes. É o melhor grego que existe no Novo Testamento, e isto por conta do autor do Evangelho. Lucas era um homem letrado, Lucas era um médico, e ele escreve um Evangelho com muitos detalhes, com muitas ênfases, com um imenso embasamento histórico. Por causa de Lucas, nós sabemos exatamente as demarcações de onde aconteceu, de quando cada detalhe aconteceu. E nós vemos algumas ênfases no Evangelho de Lucas, principalmente em relação às disciplinas espirituais. Nós notamos, por exemplo, que é o Evangelho de Lucas que dá mais ênfase à disciplina da oração. Várias vezes nós temos a oração sendo mencionada, sendo citada, principalmente enfatizada na vida do próprio Jesus Cristo. É o Evangelho de Lucas que traz, então, esta ênfase. Quanto à identidade de Jesus, nós temos em Lucas um conceito um pouco mais abrangente do que aquele que nós vimos em Mateus e em Lucas. Lucas é o único autor do Novo Testamento que não é judeu, que é um gentio, e ele descreve o Novo Testamento a partir dessa perspectiva. Ele é um exemplo de que a salvação foi estendida também para os gentios. A partir então do Evangelho, do Evangelho de Lucas, nós podemos notar um alargamento então dos limites, das fronteiras da salvação. Lucas entende que as pessoas precisam conhecer a Jesus, precisam então ser salvas, mas essas pessoas não estão restritas ao judaísmo, ao ser judaico. Agora, o Salvador é o Salvador do mundo. Lucas começa então a desenvolver o que vai ser melhor registrado no livro de Atos, que também é um livro de Lucas, onde nós vemos o desenvolvimento da salvação, desenvolvimento do povo de Deus, onde
toda nação, povo, raça, língua começa a ser conquistada, começa então a ser salvo por Deus. O Jesus do Evangelho de Lucas não é um Jesus seletivo, ele é a salvação, a personificação da salvação para as mais diversas classes sociais, pessoas, sexo e idade. Vamos então perceber a ênfase que Lucas dá sobre a identidade de Jesus, e vamos notar que para Lucas, Jesus é o Salvador do mundo. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2, Evangelho de Lucas capítulo 2, vamos notar a ênfase dada aí no Cântico de Simeão. Lucas capítulo 2, versículo 29. Se você notar aí as descrições anteriores, do versículo 25 a 28, você vai notar que se trata da apresentação de Jesus. Os pais trouxeram o menino para ser apresentado como a lei ordenava. Então, versículo 28, nós temos Simeão aí tomando ele nos braços, e aí o cântico se inicia a partir então do versículo 29. Diz assim o cântico de Simeão: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Note que Simeão, ele está vendo Jesus, mas a maneira que ele se expressa aí no versículo 30, não é que ele está vendo um menino, não é que ele está vendo Jesus. Ele afirma que os meus olhos já viram a tua salvação. Para Lucas, Jesus é a personificação da salvação. Jesus é sinônimo de salvação. Esta é a identidade de Jesus no Evangelho de Lucas. Salvação para quem? É interessante esse aspecto. No Cântico de Simeão nós já temos então aí esta descrição. O Cântico de Simeão está logo no início do Evangelho de Lucas, no capítulo 2, e é dito que Jesus é a salvação para todos os povos, gentios e judeus. E nós começamos a notar a abrangência, a universalidade do Evangelho e da pessoa que o Evangelho aponta, a pessoa de Jesus, uma salvação que atinge então os gentios, atinge todos os povos. Essa é a ênfase peculiar aí de Mateus a respeito da identidade de Jesus. Jesus é a salvação. Olha comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 3, avança um pouquinho, capítulo 3, versículo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 4. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda carne verá a salvação de Deus. Esse texto, ele aparece nos demais evangelhos, e ele trata a respeito da vida de João Batista, aquele que veio para preparar o caminho de Jesus. O texto trata sobre a identidade de João Batista e sobre o ministério de João Batista. E nós temos em Lucas que se trata de uma citação de Isaías 40,
assim como Mateus enfatiza. A curiosidade que nem sempre percebemos quando fazemos uma leitura mais rápida é que na citação de Lucas, e apenas na citação de Lucas, nós temos então Isaías sendo citado na íntegra. Os outros evangelhos não citam uma parte do texto. Que parte é esta? A parte que está aí no versículo 6. Lucas 3, versículo 6. Em toda carne verá a salvação de Deus. Então Lucas, ele inclui toda a humanidade, toda a carne verá a salvação de Deus. Por quê? Porque o propósito de Lucas é falar de um evangelho que alcança a todos, de um Jesus que é salvador do mundo. Então nós temos essas peculiaridades aí no evangelho de Lucas. Este evangelho é ou trata das boas novas da salvação. Jesus é descrito como a própria salvação. Então as boas novas de Lucas são as boas novas a respeito de Jesus. E quem é Jesus para Lucas? A própria salvação. É curioso perceber, por exemplo, que somente Lucas registra aí a profecia de Zacarias, pai de João Batista, e nessa profecia nós encontramos uma descrição exclusiva de Lucas e que tem a ver justamente com a salvação dos povos. Nota aí Lucas capítulo 1, versículos 76 e 77. Lucas capítulo 1, versículos 76 e 77. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar a seu povo conhecimento da salvação, no redimir dos seus pecados. Então nós já temos aqui, logo no início, que o Evangelho se trata de mostrar, trazer a salvação ao povo. Então falar de Jesus, preparar o caminho de Jesus, é preparar o caminho da salvação aos povos. Note então que o Evangelho de Lucas dá uma grande ênfase à salvação. Muitas das vezes nós buscamos entender as diferenças entre os evangelhos e não conseguimos observar os detalhes dessas peculiaridades. Mas o Evangelho de Lucas é um dos melhores evangelhos para que nós possamos fazer evangelismo, porque é um evangelho que não está encharcado com o Antigo Testamento, e é um evangelho que fala de um Jesus que alcança todas as raças, todos os povos. Lucas não trata apenas da salvação. A identidade de Jesus está diretamente vinculada aí com o propósito de Lucas. Então a mensagem de Lucas é a respeito da salvação por intermédio de Jesus. Então não é qualquer salvação, é uma salvação vinculada, harmonizada, dependente da pessoa de Jesus. Abra comigo em Lucas 5, versículo 24. Nós vamos abrir dois textos aí, de maneira consecutiva. Lucas 5, 24. Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. A identidade de Jesus é construída em torno de alguém que tem autoridade para perdoar pecados. Então o Evangelho de Lucas e o perdão dos pecados estão vinculados. Então esses dois conceitos são muito próximos, são harmonizados no Evangelho de Lucas, e quem liga os conceitos é justamente a identidade de Jesus. Abra comigo Lucas 19, versículo 9 e versículo 10.
19, versículo 9 e versículo 10. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Estão notando que o Evangelho de Lucas está construindo a identidade de Jesus ao redor do perdão, ao redor da salvação, ao redor de uma salvação universal que atinge todos os povos, que extrapola a nação de Israel. O que notamos em Lucas é que Jesus é aquele que tem a capacidade de perdoar pecados. E de uma maneira muito enfática, Lucas nos lembra quem é Jesus. Nós não podemos falar de Jesus sem lembrar do Salvador. Nós não podemos descrever Jesus sem citar o aspecto da salvação de Jesus. E esta ênfase está justamente no terceiro evangelho no Novo Testamento. Abra comigo em Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2, para que eu possa mostrar este aspecto universal da salvação e assim possa encerrar a mensagem, a reflexão essa noite. Quando nós chegamos no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, nós temos um capítulo bem conhecido, tanto desta igreja, quanto no meu Evangelho. Desta igreja porque eu já preguei algumas mensagens neste capítulo. E os versículos 1 e 2 acabam nos norteando para que nós possamos interpretar as 3 parábolas consecutivas. Ou seja, eu não posso partir para a parábola do filho pródigo sem primeiramente notar os versículos 1 e 2 do capítulo 15. A nossa tendência é normalmente começar do início da parábola, a partir do versículo 11, por exemplo. Mas nós precisamos entender que essa parábola está inserida num contexto maior, num arranjo. Nós temos no capítulo 15, o versículo 1 e 2, e eles dizem o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Nós temos aqui 2 grupos: o grupo dos publicanos e pecadores de um lado, e o grupo então dos escribas, dos fariseus, dos líderes religiosos do outro lado. Jesus, nesta parábola que é denominada de parábola do filho pródigo, ele fala de quantos filhos? 2. E ele está tratando justamente com 2 grupos de pessoas. Isso é muito importante de perceber e entender. O filho pródigo é a caracterização dos publicanos e pecadores, e o filho mais velho é a caracterização dos escribas e fariseus religiosos. Então Jesus está com esta parábola trazendo ensinamentos a respeito da salvação, da alegria que se deve ter pela salvação de um pecador, alegria esta que precisava estar no coração dos líderes religiosos daquela época. Em outras palavras, o que o capítulo 15 está fazendo, está nos mostrando, é que a salvação agora abrange publicanos, pecadores, líderes religiosos, escribas, fariseus. Então é mais uma vez uma descrição da universalidade da salvação a partir do capítulo 15. Então você vai notar esta construção por todo o Evangelho. Quem é Jesus para o Evangelho de Lucas? Jesus para o Evangelho de Lucas é o Salvador do mundo. Jesus para o Evangelho de Lucas é o meu Salvador, é o seu Salvador, é o Salvador de todos os povos, de todos os tempos. Salvador que se evidenciou, se mostrou para os romanos daquela época, quebrando, rompendo uma barreira que
que separava judeus e que separava gentios. Então, o que nós temos em Lucas é a identidade de um Jesus que não é meramente o cumprimento das Escrituras, que não é o Filho de Deus sofredor, mas que é o Salvador do mundo. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, queremos te glorificar, te agradecer por estarmos entendendo um pouco melhor, estarmos relembrando alguns ensinamentos, e que, ó Deus, a identidade de Jesus possa estar bem nítida em cada mente, para que nós possamos saber a quem nós adoramos, para que nós possamos saber, ó Deus, de quem nós falamos, para aprendermos a descrever o Senhor de uma maneira mais plena, mais completa, mais detalhada. Nos ajuda, Senhor, a perceber melhor, a compreender melhor estas características que se evidenciam em cada livro do Novo Testamento, e que ao somá-las nós possamos ter um quadro completo a respeito da tua identidade. Te louvamos e te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus, amém. Ok, irmãos, nós vamos estar recolhendo as nossas ofertas para missões. Se você veio preparado, se você veio preparada, você pode trazer e colocar aqui nessa bandeja à frente.